bem-vindas nessa live do Pausa Zen. Sejam bem-vindas. Acendendo aqui uma velinha para nossa live. Uma velinha. Um chá. Fazem parte aqui do nosso ritual de início de semana. E essa é, eu acho que a 36ª live do Pausa Zen. Então são 36 encontros até agora. E, bom, antes dos encontros do Pausa Zen, antes dessa série de encontros, série de lives, nós tivemos outros encontros, outras lives. Então acho que já passamos aí de umas, com tranquilidade, já passamos de umas mais de 50 lives. Estamos aí no caminho de uns 100 encontros ao vivo, eu acho. E eu preciso contar uma coisa para vocês, que mesmo depois de todas essas experiências, desses encontros do Pausa Zen e de todas as outras lives ao vivo, eu continuo sentindo um frio na barriga aqui, cada vez que eu aperto o botão para dar início na live. Mas é um frio bom na barriga, aquele friozinho de quando tem uma emoção forte por trás, uma emoção potente. Então são práticas em que eu trago aqui muito do que eu vivo, do que eu acredito e, claro, isso mexe bastante com as minhas emoções. Então sempre venho aqui, sempre abro essas práticas, colocando a energia lá em cima. Então convido vocês a entrarem nesse ritual comigo, trazendo um chá. Se vocês quiserem acompanhar aí também com uma velinha, faz parte do ritual de calma aqui das segundas-feiras, sempre às 19h30. Beth, mudou o horário? Não, é sempre às 19h30, segundas-feiras às 19h30 aqui. Seguimos nos nossos encontros. Esse é o nosso 36ª live do Pausa Zen. E a gente vem aqui seguindo atravessamos, né, um ciclo simbólico nos últimos dias, meses, semanas, meses. Nós vivemos a Quaresma, 40 dias de prática, e aí veio a Páscoa. Coincide também nesse período a transição das estações ali da natureza, outono aqui no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte e no fundo tudo isso, todo esse ciclo que a gente está passando, ele nos fala da mesma coisa. É um convite para renovação e para transformação. E vamos aprofundar um pouquinho aqui hoje sobre esse convite. Então, sou Jana Palaoro, eu criei uma comunidade aqui no Brasil de praticantes da técnica Zentangle. É uma técnica que envolve arte, desenho, sim, envolve desenho, mas muito mais do que isso. Através de cada traço que a gente vai acrescentando num pequeno pedacinho de papel, um quadradinho, nós vamos trabalhando essa renovação interna, essa transformação. Então, é desenho, é arte, mas é também filosofia prática, para a gente viver melhor. Esse é o objetivo por trás de tudo que eu compartilho aqui. Tá? Foi essa filosofia, um pouquinho desses ensinamentos do Zentangle, que eu quis transmitir ali, nos 40 dias, né, durante toda a Quaresma. Práticas contemplativas. Se por acaso você está chegando aqui agora, encontra as gravações no canal do YouTube. Então aqui no link da bio tem lá a playlist da Quaresma em traços. Tem também um link onde eu compartilho um pouco dos materiais que eu utilizo nas práticas. São materiais super simples, super acessível, fácil de encontrar. Então tem lá a lojinha da Jana, é um link da Amazon, que vocês encontram dicas dos materiais. Tudo aqui no link da bio, certo? E, bom, então falava sobre renovação, sobre transformação,
sobre esse ciclo simbólico que vivemos aí nas últimas semanas e que é fácil acessar isso, né, quando temos a condução de um grupo, em um grupo com uma condução clara ali. E como sustentar isso? Esse é o desafio. Como sustentar o que acessamos, o que vivemos, de calma, de presença, de atenção. Né? Então, como sustentar? Com a prática. Não tem segredo, não tem mistério, mas também não tem um caminho, uma pílula mágica. Exige a prática, né? Então, essa prática que envolve, claro, desenho, mas que a gente ativa todas essas faculdades humanas que falava ali. Concentração, atenção, reflexão, tem muito exercício de reflexão, né? E são momentos que através de uma prática gentil, algo sutil, simples, mas que vai trabalhando uma camada interna, onde vamos acessando pequenas transformações, que começa no papel, começa em aceitar os nossos traços, nem tão perfeitos, os nossos traços tortinhos, e seguir praticando, aceitando os traços tortos, sem buscar uma perfeição, um traço por vez, acreditando que é possível seguir adiante ali na tela, no pequeno pedaço de papel. E se surpreender com o resultado. Quando a gente não desiste, se surpreender com o resultado final, né? E esses traços, que aos poucos vamos sentindo as transformações na técnica, no desenho, vão renovando também, transformando e renovando o nosso mundo interno, tá? Então, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de ver o mundo, de decidir, né, de agir, tá? E aí vamos percebendo um mundo diferente, os outros e também a nós mesmos. Então, hoje nos falta tempo de qualidade para viver e acessar esse mundo interno, né? Parece que tudo nos puxa para fora. São as notícias, são os afazeres, são as listas de tarefas, e tudo isso vai nos tirando do nosso centro, vai nos afastando de viver essa vida interior. Claro, é importante viver a vida externa, conquistas materiais, trabalhar a nossa carreira e o nosso propósito, a nossa forma de agir no mundo, é importante, e viajar, conquistar tudo de material é importante, faz parte da nossa experiência, mas mais importante é cultivar também esse nosso mundo interno, porque sem ele a gente está lascado, né? Porque tudo muda o tempo todo, e hoje as coisas que a gente acha que tem, será que são perenes? A reflexão, né? Então, esse tempo para viver as coisas dentro, para assimilar, para acessar silêncio e principalmente silêncio e reflexão, né? Se a gente não tem esse tempo, se a gente não cria o hábito de cultivar essa nossa vida interna, isso nos adoece. Isso nos adoece e algo bem grave. Isso nos faz esquecer quem somos, tá? Então, todo exercício que proponho, ele é focado em como acessar de uma forma simples, com uma âncora. O desenho é uma âncora de presença. É uma chave que abre uma porta para esse espaço interno, para essa vida interna que a gente é chamado a cultivar agora, nesse momento, quando algumas coisas fora parecem que estão ruindo, a gente pode dizer assim, as coisas estão se transformando no mundo externo que a gente está vendo. Então, mais do que nunca, é importante esse chamado para essa vida interna e a gente cultivar aquilo que é perene em nós, tá? É aquela questão, né? O ter e o ser. Então, é bom ter as coisas, é bom conquistar as coisas, mas principalmente a gente investir tempo em ser, em quem somos, na nossa essência, naquilo que é perene em nós, tá?
E aí o chamado, né? Porque a gente viveu os 40 dias de Quaresma, esse caminho de transformação, a Páscoa, a renovação e renovar, e aí eu trago aqui o recordar. Renovar, recordar, renovar. É tornar novo de novo. Né? Esse tornar novo de novo e o recordar, recordar quem somos. Quem somos, para cultivar aquilo que tem significado para nós. Então, não sei se vocês acompanharam a divulgação da live de hoje, que eu botei uma fotinha nos stories, achei bem curioso, porque eu estava testando algumas ferramentas da inteligência artificial, brincando com o ChatGPT. Eu vi alguém fazendo, eu disse, eu vou testar o que acontece aqui. E aí tinha lá um prompt, que era, cria uma caricatura minha, com base, chat, no que você conhece de mim, das minhas postagens no Instagram. E aí coloquei um prompt bem simples, não recordo exatamente as palavras, mas acho que foi mais ou menos assim, uma caricatura com base do que eu, levando em consideração que eu compartilho, os conteúdos que eu posto, e aí dei lá, né, o Enter. Vamos ver o que vai vir desse prompt. E aí veio uma imagem, vamos ver se aparece aqui, se eu consigo compartilhar com vocês. Aqui. Então, eu tinha postado, até coloquei, tinha postado uma foto recentemente com uma blusa verde, assim, aí ele foi lá e copiou aquela foto, eu acho, mas ele usou aqui um fundo Disentangle, tem o chá, tem a vela, tem o desenho, tem as leituras, que remete a tudo que compartilhou aqui. Mas achei curioso que ele trouxe uma versão bem jovem, e olha que engraçado, parece uma versão adolescente, digamos que de uns 30 anos atrás, mais, uma versão jovem, uma Jana jovem aqui, uma Jana adolescente. E aí conectei com essa temática, né, do pós-Páscoa, do renovar e recordar. E aí fiz essa reflexão daquela Jana jovem, né, recordar essa menina que temos em nós, o que ela gostava de fazer, o que encantava, o que brilhava o olhar dessa jovem. Qual era a minha essência, o que eu trago ainda, e que de repente na corrida de conquistar as coisas fora, construir a vida externa, que falava aqui, e que eu de repente fui perdendo ao longo do caminho, e que recentemente, nos últimos anos, veio esse chamado para eu resgatar. Através do Zentangle, venho resgatando a menina curiosa, que gosta de estudar, que gosta de ver coisas diferentes, que tem um olhar para as artes, que é sensível, que precisou ser forte para construir a carreira como arquiteta e no mundo corporativo. Hoje trabalho como arquiteta num banco, enfim, numa instituição financeira, mas o que de mim que eu precisei deixar um pouco de lado durante alguns anos de construção da minha vida exterior, importante, temos que ter os bens materiais, temos que construir carreira, vida, temos boletos para pagar, mas como eu posso resgatar isso? Como eu posso resgatar o brilho no olhar, a curiosidade, aquele meu aspecto menina, que é o que me encanta, que alimenta a minha alma. Então, estava eu estudando sobre renovação, sobre recordar e nutrir aquilo que faz sentido para mim. E o ChatGPT trouxe essa imagem, então, desse prompt, essa brincadeira que eu fui testar ali, de criar, enfim, uma imagem, ver o que ele ia trazer. E veio essa Jana jovem, né? E, claro, a gente vive uma fase de transição na maturidade em que a gente começa a sentir um pouco algumas perdas. Então, a perda daquela juventude externa, é a pele, é o cabelo, é a ruga, o cabelo branco, enfim. O corpo transforma e não tem como lutar contra isso. Contra os ciclos da natureza, a gente não tem controle. A gente não consegue mudar isso. É a natureza, é forte, é o ciclo. Nos cabe aceitar e buscar nutrir, por outro lado, essa vida interior em que eu posso ser eternamente jovem. Onde eu posso resgatar aquela menina, abraçar aquela menina, voltar a praticar coisas que nutriam aquela menina, né, que encantavam, que faziam o olho brilhar. Então, o Zentangle, ele é uma prática de acessar esse espaço. Então, a gente vai refletir, a gente vai mergulhar, a gente vai aquietar a mente e acessar a nossa essência. Essa é a Jana,
Mas aí do outro lado, qual é a menina que tá aí, escondida, que pode ter ficado um pouco escanteada, não sei se é a palavra escanteada, mas em função dos afazeres e das demandas externas, um pouco esquecida, essa palavra que eu estava procurando. Pode ter ficado um pouco esquecida aí ao longo da caminhada, tá? Então, vivemos aqui, como eu falava lá no início, já passamos das 50 lives do Pausa Zen, foram 40 dias com práticas diárias da quaresma, compartilho ali no canal do YouTube. Aos poucos, vou ampliando e crescendo aqui a forma de compartilhar esse conteúdo com vocês. Estamos aprofundando camadas. E o convite é que você mergulhe junto nessa caminhada. Então, eu vou deixar um convite aqui para vocês de uma masterclass. É uma aula em que vai ser fechada, mas vai ser online, gratuita, que nós vamos entender um pouquinho mais do que eu falo dessa camada mais profunda do Zentangle. Então, como que o desenho age dessa forma no nosso interior? Como a gente acessa isso? Como a gente potencializa essa prática e vive, de fato, essa transformação, essa renovação, essa transformação em nossas vidas. Percebemos primeiro nos traços, nas telas, no desenho que vai crescendo em beleza e aos poucos vamos vendo isso ser refletido também para as nossas vidas, para as nossas ações, para as decisões que tomamos. O objetivo de tudo é viver melhor, com mais sabedoria, e é nisso que a gente vai crescendo. Então esse convite é para você crescer junto, caminhar junto, nesse caminho de calma. É o caminho de calma, mas eu não trago a calma como algo frágil, como algo superficial, em que vamos tentar fugir do mundo externo. Não é uma fuga, é se aprofundar para se conhecer, para se dominar e para se transformar internamente. Tá? E aí os reflexos com certeza vêm no nosso mundo externo, é natural, o reflexo é natural. Então, quem quiser participar, se fez sentido aí, comentem aqui para mim, se fez sentido para vocês aí, se eu tô aqui sonhando sozinha. Se tudo isso fez sentido, então te inscreve na Masterclass. Ela vai acontecer no dia 16 de abril, às 20 horas. Tá? O link está na bio. É bem simples fazer a inscrição. Tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também, que eu ajudo do lado de cá, eu ajudo você aí. Certo? Vai ser bonito. Estou preparando algo bem profundo. Aqui não tem conhecimento raso. Algumas meninas aqui já participam da comunidade. Elas podem comprovar. Não tem conhecimento raso aqui. Mas não é um conhecimento para encher só a cabeça. É algo prático. Senão não serve para nada, né? Não é lista de tarefas aqui. Mais um livro, mais conhecimento adquirido. Não. A gente acessa, sim, uma parte de conceito, de filosofia, mas é muito prático e muito aplicável à técnica, claro, e também às nossas vidas. Então, vou ler aqui. Boa noite a todas que foram chegando. Pode deixar perguntas, agora eu vou dar uma passadinha geral, tá? Oi, Rita, Rose, Clarissa, Andréa. As meninas da nossa comunidade de praticantes de Zentangle no Brasil. O Zentangle é uma técnica que foi criada nos Estados Unidos. Então a formação dela é toda fora do Brasil. E eu trouxe para cá. Então a gente traduzi, trouxe, adaptei a técnica aqui para nossa realidade. E aí criei essa comunidade aqui bonita. Ó. Faz muito sentido. Obrigada, Mônica. Não estou sonhando sozinha. Rose, já fiz minha inscrição. Oba, oba. Rita, sempre faz sentido, Jana. Obrigada, Rita. Beijo. Andréia, faz todo sentido. Poder sonhar junto é melhor, né? Andréia, vou me inscrever. Oba. Visualiza arte. Gostei da ideia. Oba, então vem.
faz a inscrição para Masterclass e vem, vai ser bem bonito, tá? Então, não tem muitas vagas, a ideia é ser um espaço de acolhimento, que a gente possa trocar também, tirar dúvidas, ali vocês podem mandar dúvidas, eu posso ir esclarecendo ali ao vivo. Não vai ser gravado, vai ser ao vivo, pra gente poder trocar energia, também dúvidas que vocês tiverem. Mônica, já fiz minha inscrição, também já fiz minha inscrição, a Glair vai fazer... Ó, a Fernanda, não é um conhecimento raso, mas é leve. Não precisa ser pesado, né? Acessar esse mergulho profundo não precisa ser pesado. Ele deve ser leve. Se ele é leve, é um sinal que esse é o caminho. Estamos no caminho certo. O marido tá aqui, ó, Ale. Beijo. André Freire, participar dessa comunidade linda faz um bem enorme. Obrigada, André. Vou chorar aqui, gurias. São gurias. Eu sou aqui do Sul, sou de Porto Alegre. De onde vocês são? Me contem. Ai, fico muito feliz. É uma comunidade muito amorosa, né? Então, a gente vai criando uma relação bonita, não é só desenho. A gente vai criando uma conexão umas com as outras. E como você mesmo diz, né, Andréia? A nossa egrégora. Pessoas com a mesma energia vão chegando, se aproximando, entrando para a comunidade. A gente vai crescendo essa nossa rede de praticantes de Zentangle, as Entanglers. Certo? Então, os recadinhos de hoje são esses. Que a gente possa ampliar. Praticamos a Quaresma, vivemos o período da Páscoa, agora vamos pensar como sustentar tudo isso que a gente viveu, de renovação, de transformação. O que eu compartilhei foi uma reflexão filosófica, espiritual, independente de religião, certo? É para todos, não é só para o cristão, é para quem quer se aprofundar sobre essa simbologia que está por trás há milênios, né? De tudo que a gente vive aqui, que sustenta nossas crenças, nossos valores. Então, que a gente vai trabalhando numa camada aí filosófica, como eu disse. Né? Então, essa transformação como uma prática espiritual, sim, mas não com um enfoque religioso, mas um enfoque filosófico, um enfoque na nossa alma, em aquilo que é perene em nós. Tá? Quem tiver dúvidas sobre essa aula, sobre a Masterclass, pode me mandar perguntas no direct, caso não ache o link, mas está bem fácil ali de encontrar. No link da bio, onde tem a minha foto, a descrição do meu perfil, embaixo tem ali um linkzinho, ele é um botão em azul, só clicar, aí vai ter lá bem destacado, o primeiro deles em azul, Masterclass, Caminho da Calma. E aí, vamos conversando até lá. Mas já coloquem na agenda, 16 de abril, 20 horas. E aí entrem no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou compartilhar o link para acessar e participar desta aula, ok? Então desejo uma semana aí refletindo, trazendo essa reflexão sobre renovação e sobre recordar. Recorda aí, a menina que está aí e que precisa ser resgatada, tá? O que faz o teu olho brilhar? O que te conecta com aquela menina? Com sonhos e com toda essa curiosidade, que é muito natural, né? Quando a gente é criança, jovem, essa curiosidade para ver o mundo. O que te conecta com essa menina? Então, se reconecte-se, recorde, renove. Renove essa energia que está aí em você. Então, boa semana. Beijo para todas. E até a próxima pausa zen. Antes da aula, da Masterclass, teremos mais um encontro aqui. Uma semana linda aí, iluminada.